Olá, Alexandre. Aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício. Exercício E3. Ainda na fase de planejamento, começando a incluir as atividades dos produtos, subprodutos e pacotes de trabalho. Eu vi que então você não entregou o exercício E2, então vou fazer a correção do exercício E2 e E3 nesse vídeo. Voltando, vi aqui, por exemplo, que o nome, a regra, você não seguiu a regra de nomeação do curso. Então, seria SD F7914, a turma, traço número, traço E3. E não precisaria do Alexandre Alves, já que esse número aqui, 001, representa você. Então peço para você seguir as regras de nomeação no próximo exercício que você nos enviar. Já olhando aqui, por exemplo, eu já vejo New Task aqui, agendamento manual, né? E uma das configurações que a gente pede, uma das pré-configurações que a gente pede no exercício E2 é justamente mudar para agendamento automático. Então eu peço para você olhar todas essas configurações do exercício E2 com bastante cuidado, bastante calma, para evitar problemas futuros. Eu já vi um aqui logo de cara que você não tinha feito. Vou abrir seu arquivo Word para ver se você mandou os prints. Então estou vendo aqui, você mandou o print do E3, do processo GP, com os passos, passo 4, ok. Ok. Aqui no print também está agendamento manual, agendamento automático. E aqui o passo 5. Ok. Ficou faltando o print do nivelamento de recurso. Esse aqui, que não vem junto com o project. Então no meu tá day by day. Mas se não me engano, seria hora por hora e teria umas outras configurações aqui. Então, isso aqui não vem com o project, você tem que mandar o print pra gente. Então vou começar olhando algumas das pré-configurações que a gente pede. Por exemplo, aqui já vi que você não fez. Você botou o título, deveria ser o nome do projeto. Você também não colocou gerente, não sei se é você, a companhia, ficou faltando. No comments, você deveria botar o seu TAP, deveria botar ele aqui, não tem. Então você daria o Ctrl C, Ctrl V no seu TAP todo. Então você não fez essas configurações, ok? Vamos aqui em Options, Schedule. Como eu já mudei aqui para agendamento automático, aqui já vem também, mas no teu tá assim, manual. Então você vai mudar para automático. Aqui Fixed Duration. Então você não fez essas pré-configurações aqui. Estou vendo que você não fez nem aqui no Schedule e também aqui no Advanced também não fez. Uma dica que eu dou para você é que quando você for fazer todas as opções aqui, por exemplo, SD, você mudar para All New Projects. All New Projects e fazer as mudanças necessárias. Lembrando o seguinte, por exemplo, aqui eu fiz uma configuração no seu SD. Quando você mudar para o All New Projects, como eu mudei aqui, o Auto Scheduler
vem. Por acaso, mas ó, teve uma diferença aqui, ó. Então você se você fizer a configuração no teu arquivo SCD, quando você mudar para o OmniProject, você vai ter que fazer essa configuração de novo. De novo. Então, já aproveita e faz tudo no OmniProject, dá OK, salva, que aí no E4 você já vai ter tudo configurado. Ou então você faz no OmniProject e no E3 também, para tá tudo certo. Então ficou essa pendência para você, essas configurações da 2 que já vi que você não fez. Vou olhar rapidamente o passo 1, sua EAP. Ok. Já vi aqui no campo Indicators, ficou faltando o Hyperlink na primeira linha. Então, vamos dar uma olhada aqui. Opa. O nome do seu projeto é Operação Premium. É o nome do seu projeto. Nível 2, então você botou documentações, gerenciamento e operação. Então você está me dizendo que com esses 3 pacotes de trabalho, esses 3 entregáveis, esses 3 produtos, eu garanto o meu projeto, que é a Operação Premium. Você colocou a marca, início e fim do projeto aqui. Ok. E você colocou provavelmente são atividades. Deixa eu olhar aqui. Ata de kickoff, plano. O interessante aqui, se isso aqui fosse atividade, seguindo as práticas de um bom gerenciamento, seria utilizar verbo. Seria, por exemplo, digamos, fazer a ata de kickoff, fazer o plano de comunicação, ou planejar o plano de comunicação, fazer cronograma, status de aporte, conferir o status, fazer o status, termo de encerramento, fazer o termo, enfim, colocar como verbos, dá uma ideia de ações, atividades. Exceto aqui, gerenciamento de projeto, planejamento, controle. Já que são pacotes de planejamento e você disse que é fixo em units. Mas isso aqui já é o passo 4, vamos voltar ao passo 1. Então, documentações, gerenciamento de projeto, planejamento, controle, operação se dividiu em URA, front-end, indicador, paz. Ok, opa, estou mexendo aqui numa coisa que não era para ter mexido. Ok, e fim do projeto. Então, aparentemente tá ok, isso é EAP. Temos o código da EAP também, que é o WBS. Então eu vi que você definiu um código aqui, um prefixo e um sequenciamento com um número. Definindo caracteres, definindo outros níveis aqui, né? Enfim, então você fez o código de API AWS, ok. Vamos para o passo 2. Passo 2, apoio à classificação. Então, nível 1, 2, 3. Agora já com Outline Code.org e as notas que aparecem aqui no campo Indicators. Lembrando que você faltou aqui o Hyperlink e faltou as pré-configurações que foram solicitadas no E2. Então você fique bastante atento a isso e faça principalmente as configurações solicitadas no project para evitar problemas, inclusive nos próximos exercícios. Então, dito isso, anote seu primeiro número, o número 68. Então esse é o seu primeiro número, essa sequência de controle. Como você não teve
a sua entrega do E2, que era o primeiro exercício corrigido por vídeo. Então eu vou te mostrar aqui. Você aqui no Moodle, nós temos a entrega de exercício e logo abaixo a entrega de sequência de controle. Então você vai seguir as regras de nomeação e vai entregar sua sequência aqui, que é esse primeiro número que eu já mencionei. E você vai repetir ele no E2 e vai entregar seu exercício E3 também no E2 para eu poder dar nota. Ok? Entendeu essa parte? Então, o exercício que você me entregou agora no E3, você vai repetir ele, não precisa mudar nada, entregar no E2 apenas para constar, tá lá, e eu poder dar nota. Assim como a sequência de controle, você vai pegar esse número que eu já falei, botar no E3 e botar no E2 também, apenas para eu poder dar nota. Então, dito isso, nós tutores podemos pedir para você entregar a sua sequência de controle ou, além da sua, entregar a sequência de outros alunos. Eu posso pedir, por exemplo, para você assistir um vídeo de um colega seu e me passar a sequência dele. Posso sentir que você tenha, de repente, alguma dificuldade, algum problema, e aí eu peço para você fazer isso. Então, além da sua, você iria entregar a sequência desse seu colega também. Dito isso, vou dar uma rápida olhada aqui na sua tabela. Contact, name, NO1, NO2, que são texto. Você não usou, se usou texto 1, 2, 3, a gente pede para usar o 18, 19, 20. Você usou 1, 2 e 3, até aí acho que não tem muito problema. A não ser se a gente pedir para você usar o texto 1, aí você vai ter que usar o texto 18. Vai ter que fazer essa mudança. Mas fora isso, não tem nenhum problema. Vejo que você renomeou e deu o nome de título aqui iguais, então você não precisa fazer isso. Vou mostrar rapidamente a diferença, até para nossa correção não se estender muito, porque ainda tem o E3 para corrigir. Então eu vou botar aqui NO1 exclamação, por exemplo. Vou dar OK e aplicar. Então temos o NO1 exclamação aqui nesta tabela. Se eu for ver no passo 3, em IO, ele não apareceu, exatamente. Não apareceu exclamação, porque o título dele eu dei nesta tabela NO1 exclamação, mas o nome dele é NO1. E aí, vamos voltar para a tua tabela e editar. O nome do título aparece apenas na tabela que eu coloquei ele. Se eu chamá-lo novamente, se eu chamar aquele campo novamente, o nome dele é o original. E para eu quiser ser o título, eu tenho que dar o título de novo. Talvez eu tenha me enrolado um pouco na explicação, então vou melhorar aqui. Por exemplo, o campo NO1, 2, 3, você chamou de texto 1, né? Então, se eu chamar texto 1, você vê entre parênteses aqui NO1. Se eu chamar texto 2, NO2, eu consigo chamar ele tanto como texto, e agora eu vou mostrar para você, ok? Tanto como o nome que você deu para ele. Então, NO1 aparece entre parênteses texto 1. NO2, texto 2. NO3, texto 3. Eu consigo chamar ele para NO3. Ele aparece, viu? É o novo nome dele. Agora, se eu tentar chamar NO1, exclamação
exclamação, exclamação, ele vai me falar que esse campo não existe. Obviamente, porque eu não renomeei ele, eu só dei o título dele. Então só aparece, deixa eu dar ESC. Então só aparece aqui nesta tabela. Se eu chamar ele em qualquer outra tabela, ele vai ter o nome original. Então, como N1, 2 e 3, o título é igual ao nome, eu não preciso, eu não preciso dele aqui. Então, ok, vou dar ok. Aplicar. Então temos nível org, que você fez aqui, residência, o nível org, não, desculpa, o outline code, e os níveis organizacionais, 1, 2 e 3. Você botou os responsáveis também. E temos no campo Indicators, que nos indica uma informação que você colocou uma nota aqui. Uma nota nessas atividades. Então vou abrir aqui. Então eu tenho a descrição, o prazo, o esquema de trabalho, o critério de aceitação, orçamento, premissa. Então tenho o dicionário da sua EAP aqui. Dicionário da EAP. Então nesses campos aqui você colocou o dicionário da sua EAP. Ficou faltando nas linhas acima. Então, ok. Vamos para o passo 3. Passo 3, você fez em nível organizacional pelo grupo. Nível 1, 2 e 3. Selecionou as cores. Ok. Bom. Não aparece nada sem valor, porque você fez o filtro. Diferente. Ok. Então vamos para o próximo passo. Passo 3, org. Que você não fez o grupo. Então ficou faltando. Vou botar um aqui. Vou chamar de grupo org. Na verdade o grupo era grupo passo 3, se eu não me engano. Passo org. Eu vou chamar só de passo 3. E vou chamar aqui o outline code que você renomeou de org. Que era para usar o outline code 10, você usou o outline code 1. Né? É aquilo que eu disse, não tem problema. O problema é que depois, quando a gente for pedir outline code 1, 2, 3, você ficar atento, você saber que você já utilizou esses campos. Então vou trocar a corzinha aqui, vou botar esse azul, vou dar save e vou mandar aplicar. E aí eu tenho o meu campo passo 3 por nivelamento pelo outline code. Aparece um sem valor aqui, mas é uma questão do filtro. Você já fez o filtro ali também. Então vou botar aqui, escrever passo 3. Vou botar org. Não é igual a valor vazio. Opa. Passo 3. Cadê o filtro? Você já tinha o filtro aqui, mas não aplicou. Pelo menos está feito. Bem, vou aplicar o meu. E aí não tem o que saiu o campo com sem valor. Então você provavelmente já fez o filtro aqui, mas você não aplicou. Acredito que seja esse org. Vou aplicar. Então ficou também sem o valor. Vou dar uma olhada para ver exatamente o que eu fiz.
Você só esqueceu de aplicar ele no passo. Ok. Eu vou dar uma olhada. Opa, não. No seu Outline Code. Você usou 1, era para ter usado 10. No lookup. Então, a máscara, você usou 3 níveis, sendo caracteres. Ok. Você definiu presidência, a gerência e o setor. Lembrando que você poderia escrever aqui nesse campo, que é descrição, que como o nome indica, é uma descrição do campo valor. Você poderia, por exemplo, botar abreviado e na descrição escrever, por exemplo, GP é o que? Gerenciamento de projetos. Você poderia escrever aqui gerenciamento de projetos. As opções aqui, a primeira permite que você acrescente mais informações no campo valor, o que não é muito bom, já que você pode acabar acrescentando campos que não queira, ou campos repetidos com erros de acentuação, erros de ortografia, um espaço a mais, e aí a ferramenta vai indicar, vai entender que aquele campo é um campo diferente, afinal o nome é diferente. Excelência com acento é diferente de excelência com acento. Então, na hora que você for ver aqui no seu nivelamento, vai aparecer esses dois campos, ou mais, dependendo se você deixar essa opção habilitada, e aí você não vai conseguir ver quem é responsável pelo quê. A outra opção ela nos indica, ela apenas deixa a gente marcar os valores que estejam subordinados a alguém, ou seja, a última opção. Ou eu marco o especialista aqui dentro de presidência e gerência de URA, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. Eu não consigo, por exemplo, marcar só presidência, só gerência local. Ou marco até o último nível. Então, fechando, dando ok, ok. Por exemplo, agora, cadê o passo 2? Aqui. Eu venho aqui, o meu GP é o valor, gerenciamento de projetos é a minha descrição, mas se eu clicar aqui, vai aparecer GP. GP. Não vai aparecer gerenciamento de projeto, porque é a descrição, conforme eu falei. Então vou voltar, só para não estragar o projeto, não ficar diferente do original. Então vamos para o passo 4 agora, EAP mais atividades. Então aproveite para anotar seu próximo número, o número 21. Então vamos olhar aqui o passo. Nós temos o campo Indicators, o código da atividade, que era para ser texto 27, você fez com texto 27 dessa vez. Ok. Código da API que eu já vi, predecessor, sucessor. Ok. Então, temos o campo Unique ID, que é identidade única, ou ID único, e ele nos indica se o seu projeto foi modificado, alterado, e nos dá informações até da ordem cronológica que você desenvolveu o seu projeto. Então, por exemplo, aqui eu sei que a primeira coisa que você fez foi colocar a operação Premium, depois início do projeto, documentação, você colocou isso na sequência. A partir daqui, você fez gerenciamento do projeto, colocou na sequência, aí
depois colocou isso, e aí lá depois você se deu conta, estava faltando o bloco de operação e você acrescentou essa linha aqui, já que o UniQD está com 21, né? Então, por exemplo, se eu acrescentar aqui, vou acrescentar uma linha, vai me aparecer UniQD 34, vou acrescentar outra, 35. Se eu deletar esta linha, que é o com ID único 34, opa, nunca mais no seu projeto esse ID vai aparecer. Então, apareceu 36, 37, se eu deletar aqui o 36 também, nunca mais no seu projeto esse ID vai aparecer. Nunca mais. Então, isso serve, por exemplo, se eu tenho um discador aqui, eu sei que o número o ID único dele é 15, e você manda esse arquivo para alguém, ou esse arquivo está na rede, você está trabalhando com ele, e você abre ele de novo, e o ID único dele mudou, passou a ser 20, você sabe, por exemplo, que alguém mexeu no projeto, porque o ID único dele era 15. Então, se mudou, alguém mexeu no seu projeto, então você sabe que houve mudanças, e aí você pode ver, se você tiver o arquivo original, se essas mudanças são boas ou não, ou se até são indevidas. Então, já falei do campo, que é bom para saber se teve mudanças no seu arquivo. Temos o tipo de atividade, você colocou aqui Fix Units. Embora a documentação você colocou Fix Duration, todas as atividades são Fix Units, a documentação você colocou Fix Duration. Então, deveria ser Fix. Então vamos olhar as outras. Planejamento, Fix Units, controle, Fix Units. Ok. Atividade dirigida ao esforço. Já teríamos sim, se tivéssemos Fixed Work. Esse código de atividade aqui, que é o texto 27, ele é um código a mais, caso o código da APWS não seja suficiente, caso tenhamos alguma participação externa, alguma empreiteira, uma coisa desse tipo, e que queremos usar um outro código, então ele serve para isso. Temos os pacotes de trabalho, as marcas, os produtos e os responsáveis. Então, falando rapidamente aqui, o pacote de trabalho é o último produto do seu projeto antes das atividades, seriam os entregáveis, o menor grupo que engloba essas atividades. As marcas são os milestones, né? São as marcas. Os produtos é tudo aquilo que tem associado a ele algum elemento de indentação menor, ou seja, tudo aquilo que não é marco na atividade ou pacote de planejamento, é o campo summary, apareceu aqui, campo summary, ele é automático, os outros você acaba selecionando as opções. Eu aqui no predecessor e sucessor já vi que está faltando predecessor e sucessor aqui, estão faltando campos que estão sem esse relacionamento. Então, vamos ver aqui, passo 4. Esse passo 4 que você fez aqui, eu tenho a primeira visão dele, sua tabela, sua EAP, seu passo, e a segunda visão, o Task Name Form. Então, a primeira sempre manda na segunda. Eu seleciono a linha e ele vai me dizendo
a informação do dicionário da AP daquela linha. Então está feito corretamente. O próximo passo, que é o diagrama de relação também, eu seleciono a linha, a minha primeira visão, que é esta, manda na minha segunda. Então, eu seleciono a primeira, eu vejo na segunda o diagrama de relação. E temos o passo 4 com asterisco. Então, vamos ver aqui, todos esses passos com asterisco, eles não são para aparecer no Project. Então, vou vir aqui, Edit, vou desmarcar a opção Show Menu, dá OK. Por algum motivo, o grupo e o filtro aqui eu não apareceu no meu. Então, no Group, All Task, confira se no teu Project aparece. Então, vou dar OK. E vamos verificar se ele some. Então, ele sumiu aqui, o campo com asterisco. Vamos agora ver o campo atividade. E ele sumiu aqui. OK. Vamos ver agora a sua visão aqui. Como você já tinha visto. Aqui ao task uniforme. Não sei porque eu não estou conseguindo ver. E aqui é o diagrama de relacionamento. Cadê? Relationship. OK. Então, feito corretamente. Aqui eu já vi que ficou faltando predecessor e sucessor. Então eu tenho o início do projeto, ele não tem nada que vem antes dele, não tem nenhum predecessor, ele tem apenas os sucessores que indicam o começo das suas atividades. Então, digamos, por exemplo, que o seu projeto comece com esta ata. Então, eu vou botar aqui o número, o sucessor de início do projeto seria o número 4. Vou mudar aqui de visão para você ver. Então, meu início do projeto começa com o número 4. Mas digamos que, deixa eu ver se tem outro, a configuração do P6 também. Eu iniciei meu projeto e a configuração do P6 também. Na verdade, início do projeto é 2. Então, 2 aqui. 2. Então, meu início do projeto, diria, ele começa com a ata e a configuração. Lembrando que também, quando você coloca apenas o número, ele dá o default do project, que é fim para início. E você pode usar, por exemplo, fim para fim, como você colocou aqui, início para início, usar retardos e adiantamentos, mais 10 dias, menos 10 dias, mais tantos dias úteis, usar percentual também da atividade anterior. Enfim, temos opções aqui. Então você tem essa pendência de, vou deletar aqui, o início do projeto não tem predecessor, mas tem sucessores, que está faltando. O book da operação está faltando o sucessor dele. O planejamento e tem o predecessor e sucessor, ok. O controle não tem. Se você vai controlar o seu projeto todo desde o início, então aqui seria início do projeto 2 e o fim
do projeto, que é o 29. Entendeu? Aqui no projeto 29. Se o controle é pós-planejamento, ou seja, você planejou e depois vai controlar em campo o que foi planejado, então quando o planejamento acabar, que é a linha 11, então temos o controle. Então o teu controle ele começa quando o planejamento acaba e termina no fim do projeto. Então são opções que eu estou te dando, já que você não preencheu. Está faltando esse relacionamento, esse diagrama aqui, esse sequenciamento de atividades no teu projeto. Configuração de indicador também não tem. Aqui também não tem predecessor. Aqui também não tem. Fim do projeto também. Obviamente, fim do projeto não tem sucessor, já que acabou, mas tem os predecessores. Então você tem essa pendência aí e aproveite para anotar o próximo número da sua sequência, o número 89. Vamos para o passo 5. Passo 5. Apresentar redes de atividade. Então, inclusive, como mostra aqui, eu tenho coisas sem sequenciamento e largadas. Por exemplo, aqui eu começo, vou, termino, começo, termino. Então o fim desse vai para o 24, que vai para o 19. E quando o meu projeto termina, não tenho o fim do projeto aqui indicando que acabou. Parece que são sequências individuais, né? Algumas aqui. Então você tem que fazer aquele sequenciamento lá no passo 4. Inclusive você consegue fazer aqui manualmente também. Então vamos ver as configurações que você fez aqui. Critical, no critical. Modo template, vi que você criou. Então, muito bem. O org acho que seria um pouquinho mais para cá. Não seria tão grudado aqui. Mas também não tem nada demais. Ok. Vamos ver aqui o layout. Ok, também no meu tá uma cor mais vermelha, mas também nada demais. Então, ok. Então, Alexandre, veja as suas pendências que estão faltando, as configurações, o hiperlink que está faltando aqui, o sequenciamento, tudo que eu o filtro no passo 3, tirar o passo 4 com asterisco aqui do menu, todas as coisas que eu falei no decorrer do vídeo, corrija no seu exercício. Vou verificar se foram feitas alterações no próximo E4, aproveitando inclusive siga as regras de nomeação. Aqui seria traço E3, o próximo traço E4, não precisa colocar seu nome. E quaisquer dúvidas, coloque no Moodle na sala de aula. E também passe o print do nivelamento de opções no nivelamento de recursos, opções de nivelamento de recursos, para eu verificar. Ok? Põe as dúvidas no Moodle na sala de aula. Até a próxima. Tchau, tchau.